Tá. Vamos lá? Tá. Boa tarde a todos. Pediu o vereador Rodrigo Fará fazer a chamada dos seus vereadores. Betinho, Atratino, Bruno Lessa, Carlos Macedo, Casota, Emanuel Rocha, Presente. Renatinho, João Gustavo, Leandro Portugal, Leonardo Giordano, Beto Saad, Cal, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Velasco, Paulo Henrique, Renatinho da Oficina, Atratino, Renato Cariello, Ricardo Evangelista, Presente. Rodrigo Fará presente, Sandro Araújo, Verônica Lima, Cal, onze vereadores responderam à chamada, senhor presidente. Tendo um número legal, com proteção de Deus, serão abertos e encerrados o nosso trabalho. Pediu o vereador Beto Saad. Aberto e encerrado esse trabalho? Não, aberto. Aberto e encerrado os trabalhos. Pediu o vereador Beto Saad fazer a leitura do texto bíblico, se possível, todos de pé. Pediu o vereador Cal assumir a presidência. Provérbios 2, as recompensas da sabedoria. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure estas coisas como se procurasse prata ou tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Palavra do Senhor. Convido o vereador Renato Cariello. Já registrou a presença? Já. Vereadora Verônica Lima. Convido o vereador Ricardo Evangelista a assumir a segunda secretaria e fazer a leitura da ata anterior. Boa tarde a todos. Ata da 26ª reunião do segundo período ordinário do ano de 2019, sob a presidência do vereador João Gustavo, às 17h15, de dia 2 de maio do ano de 2019, sob a presidência do vereador João Gustavo, reunidos diariamente da Câmara Municipal de Niterói. A primeira e a segunda secretaria foram ocupadas, respectivamente, pelos senhores vereadores Emanuel Rocha e Paulo Henrique. Além desses vereadores, receberam a chamada nominal Renatinho do PSOL, Beto Saad, Renatinho da Oficina, Rodrigo Fará, Atratino, Verônica Lima, e foram considerados a presença dos seguintes senhores vereadores: Atratino, Bruno Lessa, Carlos Macedo, Casota, Leandro Portugal, Leonardo Giordano, Cal, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Velasco, Renato Cariello, Ricardo Evangelista e Sandro Araújo. Foi justificada a ausência dos seguintes vereadores: Betinho, pré-fazenda em plenário, a frequência de 20 senhores edis. Havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião, com a proteção de Deus, serão abertos e serão encerrados os nossos trabalhos. O vereador Beto Saad leu um texto bíblico a convite, a ata da sessão anterior foi lida e aprovada pelo doutor plenário sem observações. Continuando, o senhor presidente passou o expediente oficial da Secretaria do Governo, 4477, a 590/19, respostas e indicações 1103, a 1219, a 1218/18, ofício ofício de 080/19, referente a setor da sessão de número 473577 de 2014, ofício do gabinete do prefeito 188/19, referente ao veto total ao projeto de lei 065/17. Em seguida, o senhor presidente passou o expediente legislativo do ofício 197/19 do senhor prefeito, para que o vereador Beto Saad ocupasse a Secretaria Municipal do Idoso. Livre encaminhados projetos de lei 097 do doutor vereador Leandro Portugal, 099 vereador Casota, 100, 108 Beto Saad, 103 de autoria do vereador Verônica Lima. Livre encaminhados projetos de decreto legislativo de número 03/19 do autoria do vereador Beto Saad. 014
A 021/19, da autoria do vereador Beto Saad. Líder encaminhadas indicações 766 a 818/19 do vereador Bruno Lessa, 775 a 852 do vereador Beto Saad, 776 a 826/19 do vereador Ricardo Evangelista, 792 a 828/19 do vereador Renatinho da Oficina. Obrigado, Marcelo. Renatinho da Oficina. 807 a 809 do vereador Betinho, 812 a 831 do vereador Renatinho do PSOL, 814 do vereador Sandro Araújo, 819 do vereador Paulo Eduardo Gomes, 822 do vereador Casota, 126 e 127 do vereador Sandro Araújo, 128 da autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes, 129 a 148 do vereador Beto Saad. Líder aprovada em requerimento número 07778 da vereadora Verônica Lima. As moções de repúdio 128/19 do vereador Paulo Eduardo Gomes foi discutida pelo autor e pelos vereadores João Gustavo, Leonardo Jordano, Sandro Araújo, Renatinho do PSOL, Paulo Henrique e Verônica Lima e Bruno Lessa, que solicitou que ficasse registrada a ata do seu voto, que foi somente pelo corte de verba da faculdade. Ordem do dia do projeto de lei 122, da autoria do vereador Verônica Lima, foi lido pelos primeiros secretários, pareceres favoráveis das comissões pertinentes e pareceres verbais da comissão pertinente dos direitos humanos, da criança e do adolescente. Aprovado em primeira e segunda discussão, redação final, com a devida dispensa de interstício, legal, requerida e obtida pelo douto plenário. Com justificativo do voto da autora do projeto de lei, projeto de lei 192/17, do vereador Ricardo Evangelista, foram lidos primeiros secretários parecidos favoráveis das comissões competentes, discutidos pelo vereador Bruno Lessa, Paulo Eduardo Gomes e Renatinho do PSOL, aprovado em primeira discussão. Com abstenção do voto do vereador Bruno Lessa, Paulo Eduardo Gomes, Renatinho do PSOL. O vereador Bruno Lessa comentou sobre a indicação 556/19, da autoria da Pau Diário da Estado de São Francisco da Cruz Nunes, próximo ao número 49901, em Piratininga. Neste momento, o senhor presidente deu por aberto pequeno expediente aos senhores vereadores. Pela ordem do do PSOL, saudou a todos. Após solicitou que o requerimento 068/19 de sua autoria fosse incluído na pauta da próxima sessão. O vereador Paulo Eduardo Gomes comentou sobre o afastamento asfaltamento do nobre vereador Beto Saad. O projeto de resolução 002/19 referente à transparência, que acabou sendo aprovado pelo parecer da CCJ. Projeto de lei 232/18 sobre a publicação de um sítio da internet da lista de espera de pacientes inscritos no sistema de regulação do município de Niterói. A resposta da Enel referente à falta de energia em todas as comunidades de Niterói. Após informou que fez uma postagem dando ciência às comunidades para que se manifestassem referente a essa situação, destacando que talvez a Enel tivesse uma medida concreta para a cobertura dos prejuízos acarretados à população de Niterói. Neste momento, o vereador Paulo Eduardo Gomes assumiu a direção dos trabalhos. O vereador Beto Saad saudou a todos. Após informou que esteve no Museu Contemporâneo presidida Carlas Barcelos, uma guerreira na luta da consciência do lúpus. Continuando, comentou sobre o seu retorno à Secretaria Municipal do Idoso para dar continuidade aos seus trabalhos à frente da Secretaria e a necessidade das trocas da guarda do corpo das praias, das flechas, até Icaraí. A ciclovia entre as ruas Presidente Bach e Otávio Carneiro, com vários acidentes, para que fosse alterada para a faixa do rolamento. A linha azul do Largo da Batalha até a ponte do Rio de Niterói. Projeto de lei de sua autoria 100/19 contra o feminicídio. 101/19, instalação das placas em braille. 102, a utilização das máquinas dos cartões de propriedade do garçom ou garçonete para fins de gorjetas. 104, consolidar a implantação de prontuário eletrônico dos pacientes do Serviço de Saúde Pública e Privada. 105, adoção da linguagem compreensível às pessoas com deficiências auditivas em peças teatrais de filmes. Finalizou agradecendo a todos e que estava muito contente com o convite feito pelo prefeito para o seu retorno à nossa secretaria, que tanto tem apreço. Ao final dos trabalhos, o senhor presidente em exercício deu seu apoio ao vereador Beto Saad,
por sua iniciativa na Secretaria Municipal do Idoso e desejou que fosse superada todas as dificuldades desta. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente encerrou a presente reunião às 20 horas e 5 minutos, marcada a próxima sessão para o dia 7 do mês de maio, no corrente regimental, de acordo com o estabelecido o regimento interno, foi lavada a ata por Maria Ivone, redatora-chefe dos serviços de atas, a qual, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo membro da mesa. Lida a ata, senhor presidente. Antes de registrar para os vereadores Betinho, Paulo Eduardo Gomes. Mais algum que eu não esqueci aqui, porventura? Só um minutinho, vereador Tratino. Em votação a ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Tratino, pela ordem. Senhor presidente, hoje faleceu o capitão de mar e guerra Maurício de Aquino Prado, intendente da Marinha Brasileira, integrante da comissão responsável pela construção das fragatas brasileiras na Inglaterra, filho do almirante Maurício Eugênio Xavier do Prado, ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, comandante do primeiro submarino da Esquadra Brasileira. Exatamente. Da primeira, ele é filho do almirante Maurício Eugênio Xavier Prado. E o Maurício de Aquino Prado é avô do Marcelo, meu amigo, meu irmão, meu chefe de gabinete. Por conta disso, senhor presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio à casa. Antes do minuto de silêncio, ele também é avô da minha secretária, Renata. E hoje, por acaso, eu estive lá no sepultamento. E depois do minuto de silêncio, eu quero poder fazer uma fala aqui, que eu fiquei preocupado. Perfeitamente. Um minuto de silêncio. Convidar todos que fiquem de pé, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem. Eu queria pedir a Vossa Excelência que ele não leu nem a pauta do dia leu? de hoje. Pode ser? Desculpa, senhor presidente. Nada, Para mim meu já amor. tinha terminado. Vossa Excelência sabe que está aqui dentro do meu coração. Queria convidar o vereador Emanuel Rocha para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria da Mesa Diretora das Comissões Permanentes. Pauta do dia 7 de maio de 2019. Resultado sujeito a alteração até o encerramento da sessão. Ofício do Tribunal de Contas do Estado referente às contas da Administração Financeira do exercício 2018. Ofício 409/2019, informando que se designou o vereador Carlos Macedo para ser líder do governo do Poder Executivo Municipal. Projeto Lei 109/2019 dispõe sobre a garantia e prioridade das vagas aos filhos de pessoas de mobilidade reduzida, aos alunos com mobilidade reduzida, para a matrícula em creche escola pública próxima de sua residência no município de Niterói. Autor vereador Casota. Projeto Lei 110/2019 passa a denominar-se Rua Ângelo Pedro Gomes, atual Rua 1, loteamento Santo Antônio, bairro de Itaipu. Autor vereador Sandra Araújo. Projeto Lei 111/2019 dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de profissionais com fluência na linguagem brasileira e sinais para atendimento do auxílio às pessoas com deficiência auditiva ou com dificuldade de fala nos hospitais, unidade de pronto atendimento, localizado no município de Niterói. Autor vereador Casota. Projeto Decreto Legislativo 2219, concede prêmio Ecologia, Ambientalismo, a senhora Maria Marta Gaiado Amaral. Autor vereador Paulo Eduardo e Renatinho do PSOL. Projeto Decreto Legislativo 23/2019, concede medalha honorífica Alberto Seib, doutor Rafael Gimbini. Autor vereador Rodrigo Fará. Projeto Decreto Legislativo 24/2019, concede título de cidadão de interesse ao doutor Técio Liz e Silva. Autor vereador Leandro Portugal.
Indicação 837/2019. Sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie junto à Unitran sinalização horizontal na Rua Vital Brasil Filho. Autor, vereador Ricardo Evangelista. Indicação 838/2019. Sugere ao Poder Executivo recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Vital Brasil Filho. Vital Brasil, autor, vereador. Autor, vereador Ricardo Evangelista. Indicação 839/2019. Sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie uma instalação de papeleiras de lixeiro em toda a extensão da Rua Vital Brasil Filho. Autor, vereador Ricardo Evangelista. Indicação 840/2019. Sugere ao comandante da 2º Batalhão encaminhar providências para reforço do policiamento da Rua Vital Brasil Filho. Autor, vereador Ricardo Evangelista. Indicação 841/2019. Sugere ao Poder Executivo Municipal providencie para fazer limpeza geral na capina no acesso da quadra do Pimba, em Rodade. Autor, vereador Ricardo Evangelista. Indicação 842/2019. Sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie junto à Segurança Poda de Árvore da Rua Manuel Lima de Freitas Lote 11. Maceió, autor, vereador Ricardo Evangelista. Indicação 843/2019. Sugere a sequência da criação de uma escada na Manuel Lima. Autor, vereador Ricardo Evangelista. Indicação 844/2019. Sugere a sequência da colocação de um guarda-corpo. Repara a escada da Rua Manuel de Freitas. Autor, vereador Ricardo Evangelista. Indicação 845/2019. Sugere ao Poder Executivo que envie equipe para tampar buraco que se encontra na calçada da rua em frente à Igreja Santana, na Rua Jamil Costan. Autor, vereador Casota. Indicação 846/2019. Sugere ao Poder Executivo Poda de Árvore na Rua Raul de Oliveira Rodrigo ao lado, número 2650, do autor, vereador Casota. Indicação 847/2019. Sugere ao Poder Executivo retirada da praça situada na Rua Museu. Retirada de árvore na praça situada na Rua Museu Macedo, bairro de Fá. Autor, vereador Casota. Indicação 850/2019. Sugere ao Executivo providencie junto à Secretaria de Conservação manutenção dos sanitários públicos do campo. Manutenção dos sanitários públicos do Campo São Bento. Autor, vereador Ricardo Evangelista. Indicação 851/2019. Sugere ao Executivo providencie junto à Secretaria de Ordem Pública, Assistente Social, Direito Efetivo, medidas de segurança, remoção, recolocação dos moradores na rua, principalmente no centro do autor, vereador Ricardo Evangelista. Indicação 853/2019. Sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie melhoria de iluminação com instalação de lâmpadas LED em toda a extensão da Rua Eunice Coutinho Tebet, Engenho do Mato. Autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 854/2019. Sugere ao Poder Executivo Municipal providencie equipe para realizar a poda de árvore em toda a extensão da Rua Eunice Coutinho Tebet, Engenho do Mato. Autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 855/2019. Sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie uma equipe técnica para fazer vistoria, troca de lâmpada em toda a extensão da Rua Eunice Coutinho Tebet, Engenho do Mato. Autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 856/2019. Indica que o Poder Executivo Municipal, através da consegue ser realizada a pavimentação, drenagem da estrada fazenda. Autor, vereador Carlos Macedo. Indicação 857/2019. Indica que o Poder Executivo Municipal, através da consegue ser realizada a drenagem, pavimentação da Rua Guararema. Sapi, autor, vereador Carlos Macedo. Indicação 858/2019. Sugere ao Poder Executivo Municipal, através da consegue ser realizada drenagem e pavimentação na Rua Isaura Canela. Autor, vereador Carlos Macedo. Indicação 859/2019. Indica que o Poder Executivo, através da consegue seja realizada drenagem e pavimentação na Rua Ademar de Paiva, Vacaria do autor, vereador Carlos Macedo. Indicação 860/2019. Indica o Poder Executivo, através da consegue seja realizada drenagem e pavimentação na Rua Arthur Bento Moura, toda a sua extensão. Autor, vereador Carlos Macedo. Indicação 861/2019. Indica o Poder Executivo, através da consegue seja realizada drenagem e pavimentação na Rua Carvalho Paiva, Vacaria do autor, vereador Carlos Macedo. Indicação 862/2019. Indica o Poder Executivo, através das águas de Niterói, que seja realizado conserto de um esgoto na Rua Expedicionário Oswaldo José de Oliveira. Autor, vereador Carlos Macedo. Indicação 863/2019. Sugere a Prefeitura de Niterói a retirada da árvore da Rua São Jorge, altura de 40, Badu. Autor, vereador Leonardo Jordano. Indicação 864/2019. Sugere a Prefeitura que pode dar árvore na Rua Visconde Sebetio. Autor, vereador Leonardo Jordano. Indicação 865/2019. Sugere a Prefeitura de Niterói conserto da iluminação rodovia Amaral Peixoto, altura Baldeador. Autor, vereador Leonardo Jordano. Indicação 866/2019. Sugere a Prefeitura poda da árvore na Rua Roçadeira, Travessa da Fonte, São Lourenço. Autor, vereador Leonardo Jordano. Indicação 867/2019. Sugere a Prefeitura de Niterói substituição da tampa de bueiro quebrar na Rua AG Fonseca. Autor, vereador Leonardo Jordano. Indicação 869/2019. Sugere a Prefeitura de Niterói capina uso de roçadeira na Rua G Fonseca. Autor, vereador Leonardo Jordano. Indicação 870/2019. Sugere a Prefeitura recapeamento da Rua G. Autor, vereador Leonardo Jordano. Indicação 871. Sugere a concessionária Enel realização de vistoria urgente e troca dos postos da escadaria Rua Miguel com excesso na Rua Padre Emílio Miotti.
Autor, vereador Leandro Portugal. Indicação 872/2019, sugere ao Poder Executivo junto à Secretaria para providenciar e troca de lâmpada dos postes localizados no final da rua São Januário, Travessa Felipe de Melo, escadaria altura do número 489. Autor, vereador Casota. Indicação 873/2019, sugere ao Poder Executivo seja realizar a revisão das drenagens das águas fluviais, bem como a colocação do meio-fio, inclusão no programa de asfalto livre, toda a extensão da Avenida Frei Fabiano Maravista. Autor, vereador Leandro Portugal. Indicação 874/2019, sugere ao Poder Executivo Municipal, através do SECONSEC, seja feita poda de ar na rua São Bento, altura do 63. Autor, vereador João Gustavo. Indicação 875/2019, sugere ao Poder Executivo, através do SECONSEC, seja feito reparo e vazamento de esgoto na Vila Pereira Carneiro, altura 80, a ponta da autor, vereador João Gustavo. Indicação 876/2019, sugere ao Poder Executivo Municipal, através do SECONSEC, seja feita troca de lâmpada na rua Visconde Uruguai, autor, vereador João Gustavo. Indicação 877/2019, sugere ao Poder Executivo Municipal, através do SECONSEC, ser realizado reparo do buraco do asfalto na rua Almirante Tefé, altura do 632, autor, vereador João Gustavo. Indicação 878/2019, sugere ao Poder Executivo o serviço de colocação de asfalto na rua Leonardo da Vinci, letramento do Jardim América, Vila Progresso, autor, vereador Beto Saad. Indicação 879/2019, sugere ao Poder Executivo Municipal, através do SECONSEC, seja feita troca de lâmpada na rua José Bittencourt, Itaipu, autor, vereador João Gustavo. Indicação 880/2019, sugere ao Executivo Municipal, através do SECONSEC, órgão responsável envie de uma equipe de realizar troca de postes na rua Amadeu Gomes, próximo ao condomínio BA5. Autor, vereador João Gustavo. Indicação 881/2019, sugere ao Poder Executivo serviço de conserto paralelepípedo na rua Ministro Otávio Queto, entre a rua General Silvestre da Rocha, comandante Miló Viana e Caré, autor, vereador Beto Sádio. Indicação 882/2019, sugere ao Poder Executivo providencie melhorias na iluminação com a instalação de lâmpadas LED em toda a extensão da estrada Caetano Monteiro. Penotil, autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 883/2019, sugere ao Poder Executivo Municipal providencie junto à Águas de Niterói, repara vazamento na rua Henrique Castro, altura do número 49, bairro Engenhoca, autor, vereador Sandro Araújo. Indicação 884/2019, sugere ao Poder Executivo providencie junto à SECONSEC operação tapa-buraco na Travessa Dona Júlia, altura do número 6, Fonseca, autor, vereador Sandro Araújo. Indicação 885/2019, sugere ao Poder Executivo Municipal providencie o serviço de pó de ar na rua Nossa Senhora de Lourdes, bairro Maceió, autor, vereador Renatinho, da oficina. Indicação 886/2019, sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie por meio de órgão competente serviço de asfaltamento em toda a extensão da estrada Nossa Senhora de Lourdes, bairro de Fátima, autor, vereador Renatinho, da oficina. Indicação 887/2019, sugere ao Poder Executivo Municipal, por meio de órgão competente, que seja solicitada a troca de posto na estrada Nossa Senhora de Lourdes, bairro Maceió. Indicação 888/2019, sugere ao Poder Executivo Municipal, providencie por meio de órgão competente, colocação de uma caçamba de lixo na rua Nossa Senhora de Lourdes, bairro Maceió. Autor, vereador Renatinho, da oficina. Indicação 889, sugere ao Poder Executivo o órgão competente, serviço de limpeza geral, capina, varrição, na estrada Nacional de Luz, em toda a sua extensão, bairro Maceió, autor, vereador Renatinho, da oficina. Indicação 899, pediu que o Poder Executivo Municipal, através da SECONSEC, seja realizada a retirada e recolocação do poste na rua Isaura Canela, autor, vereador Carlos Macedo. Senhor presidente, expediente para votação. Moção 149/2019, via moção de aprovação, senhor Gabriel Sampaio, autor, vereador Casota. Em votação. Me perdoe, antes de colocar em votação, recebimento do vereador Leandro Portugal. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Moção 1551/2019, autor, a moção de aprovação, Pereira Benevides Soares, autor, vereador Beto Saad. Em votação. Queria ler em bloco, são duas. Perfeitamente. Moção 152, envia a moção de aprovação a Lucas Schweck, autor, vereador Beto Saad. Duas autorias do vereador Beto Saad. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, queria fazer leitura das moções do vereador Paulo Eduardo em bloco. Autorização da mesa, senhor presidente. Perfeitamente. Moção 150/2019, concede. Moção de aprovação da senhora Maria Marto Gaído. Moção 153, vem a moção de votação da semana da enfermagem, auxiliar de enfermagem Marilene Ferreira, pela passagem da semana da enfermagem. Moção 154/2019. Maria Cristina Nascimento. Moção 155/2019, Maria Aparecida M. da Silva. Moção 156/2019, Marcelo Constantino da Silva. Moção 157/2019,
Cristiane Martins, moção 158, 2019. Carla do Nascimento Campos, moção 159. Jonas Bastos, moção 160. Rosa Conde, oh, caramba, moção 161, 2019. Jane da Silva Nascimento, moção 162. Rose Rodrigues, moção 163. Isabel Cristina Firmino, moção 164. Creuza Nicolau Oliveira, moção 165. Daniele Dias, moção 166. Arlete Sodré Silva dos Santos, moção 167. Angelina da Silva Souza, moção 168. Gilma Medeiros, moção 169. Andresa Rodrigues, moção 170. Acreia Clementino, moção 171. Aline Nunes, moção 172. Adriana dos Santos, 173. Guilherme Pereira Dames, moção 174. Filomena Aparecida Mene, moção 175. Leôncio, Nair Leôncio, moção 176. Ele Martins, moção 177. Nilciane Souza, moção 178. Eusete Procópio, moção 179. Cléria Santos Oliveira, moção 180. Nildlino Medeiros, moção 181. Tânia Lima Vasco, moção 182. Tamires Moura Santos, 183. Vera Lúcia Soares, moção 184. Paulo César dos Santos, moção 185. Maurício Rodrigues Oliveira, moção 186. Nair Cristina Pereira, moção 187. Rafael Adames, moção 188. Sandra Maria Guinzen, moção 189. Vanessa Andrei, moção 190. Solange Ferreira, 191. Célia Regina de Oliveira, moção 192. Aline Ramos Velasco, moção 193. Márcia Albuquerque Silva, moção 194. Paulo Murilo Paiva, moção 195. William Martins Mesquita, 196. Vanderlei Balducci Machado, moção 197. Bárbara Mendonça Macedo, moção 198. Não, perdão. Moção... Presente, só um instantinho. Moção 206, 2019. Lília de Souza. Moção 207. Ruth da Silva. Moção 208. Roseli Antônio Pachu. Moção 209. Olga Sueli. Moção 210. Sheila de Souza. Moção 211. Patrícia Helena Zarnardi. Moção 212. Lindaura Rodrigues, todas de autoria do vereador Paulo Eduardo. Senhor presidente, em votação. Queria, antes da votação, estabelecer o vereador Casota. Em votação, as moções do nobre vereador Paulo Eduardo. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovadas. Senhor presidente, é mais uma aqui do Casota. Envia 198, moção de aprovação na Virgínia Cavalcante Forte. Águas, autor vereador Casota. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vereador, pedir leitura em bloco, vereador Carlos Macedo, senhor presidente. Perfeitamente. Moção 199, 2019. A moção de aprovação Edson Assis. Moção 200, 2019. Arquiton Santos Silva. Moção 201. Egdei José da Silva. Moção 202. Marcos Antônio da Rocha. Moção 203. Neucimar da Silva Pô. Moção 204. Pastor Ricardo Oliveira. Moção 205. Pastor Ângelo de Souza. Toda a autoria de Carlos Macedo, senhor presidente. Em votação, as moções do vereador Macedo. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Registramento do vereador João Gustavo. Com a palavra, vereadora, Vossa Excelência, deseja pela ordem? Pela ordem, presidente. Perfeitamente. Presidente, muito rapidamente, passar um informe de que hoje à tarde nós realizamos audiência pública para discutir a mensagem 005, vinda do Executivo, que trata da questão da agricultura familiar aqui na cidade de Niterói. Alguns vereadores tomaram a iniciativa de fazer emendas para melhorar o projeto e nós tomamos a iniciativa de fazer audiência para abrir o processo de escuta da sociedade civil.
Tivemos a presença aqui da Associação dos Agricultores Familiares de Niterói, presença do pessoal que discute a economia solidária. Vários vereadores aqui da casa participaram, fizeram intervenção na audiência. Foi uma audiência muito representativa e que ajudou no processo de acúmulo que a gente precisa ter para votar a matéria em segunda. Na semana que vem, nós vamos estar promovendo mais algumas reuniões para poder pegar o fruto do debate, da sugestão da sociedade civil, transformar isso em emendas e depois avisar o presidente quando a matéria estiver redonda para poder vir ao plenário e votar em segunda. Presidente, obrigado pela oportunidade de passar um informe. E obrigado e dar o parabéns a Vossa Excelência. Presidente, pela ordem. Vereador Betinho. Hoje, vereador Cal e demais vereadores, a secretária de Fazenda realizou uma reunião na parte da manhã, na qual ela reuniu todos os representantes do Sistema S no nosso estado, SESC, SENAI, SEBRAE, junto com algumas pessoas ligadas ao governo e ao nosso município. Daqui da Câmara, o vereador Beto Saad também esteve presente, eu estive presente, o vereador Galo como secretário de Esporte. Uma reunião bastante produtiva, questões importantes da área de desenvolvimento econômico do nosso município. Vereador Cal, é um orgulho muito grande ver a secretária à frente do Fórum dos Secretários de Fazenda do nosso país, em Brasília, junto a questões da reforma tributária no nosso país, que é de fundamental importância. Não só a força de trabalho dela, a parte técnica, o posicionamento político do governo federal, que prepara um verdadeiro desmonte do Sistema S, assim como veio na semana passada questões ligadas ao corte de verba do ensino público no nosso país, uma verdadeira vergonha. Os estudantes, todo o corpo acadêmico do nosso país, vereadora Verônica, perder em função do mau gerenciamento, da má destinação de verbas, e o governo federal, através dessa medida, na semana anterior, o ministro da Educação, vereadora Verônica, fala simplesmente em desmontar, em desestimular toda a área humana de desenvolvimento do nosso país, na filosofia, nas ciências sociais, na sociologia, que são alicerces de todas as carreiras do nosso país de ensino. Então, uma verdadeira vergonha o que esse governo federal faz, um ministro da Educação chegar ao ponto de dar uma declaração pública de simplesmente desestimular o ensino das ciências humanas no nosso país, vereadora Verônica. Chega a ser vergonhoso. E na outra semana, o governo baixa a questão do corte de 50% das verbas das universidades federais, nas escolas técnicas, nos colégios de aplicação, no Brasil inteiro, vereadores. Isso é verdadeiramente vergonhoso. Eu, no meu mundinho aqui em Niterói, na Câmara Municipal de Niterói, não poderia deixar de me manifestar. Aproveitar esse gancho da reunião hoje com a secretária de Fazenda, parabenizar o governo e parabenizar principalmente a secretária. É um orgulho para Niterói, vereadora Verônica, ter uma representante simplesmente liderando, agregando e simplesmente formulando política pública na área tributária a nível nacional em Brasília. Parabéns à secretária de Fazenda, parabéns ao governo e que conte com essa casa. O vereador Beto estava lá representando a questão do idoso muito bem e a reunião foi muito produtiva. Todos os setores do Sistema S presente, Verônica, e colocando à disposição da cidade projetos da área esportiva, projetos de primeiro emprego, projetos de artesãos, projetos com os idosos. Foi muito bacana. Eu queria agradecer de público o convite da secretária e me colocando à disposição para que eu possa contribuir de alguma forma. Muito obrigado. Eu queria, pela ordem, presidente, dialogar com a fala de Vossa Excelência, que é uma fala que eu tenho concordância. Primeiro, me somar a Vossa Excelência no reconhecimento e no elogio à nossa secretária de Fazenda, a secretária Giovana Victor, porque, para quem não sabe, Niterói hoje é uma cidade referência do ponto de vista da discussão tributária, do ponto de vista da discussão do que Niterói tem acumulado. Por exemplo, quando nós votamos aqui nessa Casa Legislativa, a poupança vinda de parte dos recursos de royalties, enquanto a maioria das cidades e o estado do Rio de Janeiro
quando passou a ser um estado altamente produtor de petróleo e receber muito dinheiro de royalties, o que o estado do Rio de Janeiro fez? Torrou tudo, torrou cada centavo. E a maioria dos municípios do estado do Rio de Janeiro, que também recebiam muito dinheiro de royalties, fez a mesma coisa, torrou tudo, não sobrou nada. Então, o que Niterói fez? Niterói fez a opção de guardar para as gerações futuras parte desses recursos de royalties, o que eu considero, não é, um acerto, né, da nossa gestão do ponto de vista da discussão financeira. Eu queria fazer uma breve colocação em relação à fala de Vossa Excelência. É isso mesmo. O governo Bolsonaro está se especializando e é interessantíssimo, porque a gente percebe, e a gente não tem nenhuma intenção de ser dono da verdade, vereador Betinho. O nosso papel como parlamentar, como agente público, como agente político, é de fazer o convencimento das pessoas, de fazer o acolhimento das pessoas, de fazer as pessoas compreenderem, até quando elas fazem uma opção equivocada. Nosso papel não é de apontar o dedo para ninguém, mas está cada dia mais evidente que a escolha que a maioria dos brasileiros fez pelo Bolsonaro foi uma decisão altamente equivocada. Sabe por quê? Governo que se presta é governo que brinca de dar notícia boa para o povo. Fica fazendo exercício, malabarismo para dar notícia boa, não é? É Minha Casa Minha Vida, é Reúne, é ProUni, é Luz para Todos, é PAC da Mobilidade Urbana 1, 2. Notícia boa, produzir notícia boa, produzir felicidade. O governo Bolsonaro, ele está se especializando em fazer o contrário. E as pessoas, com a incapacidade de escuta, com o coração cheio de rancor, elas não querem, algumas delas, admitir ainda. Mas qual é o problema? A transição entre governos na era democrática, no último período, podia ter um sobressaltozinho na economia, mas logo em seguida, quando o governo assumia, tomava posse, o nível de emprego, de crescimento econômico voltava. O do governo Bolsonaro, o desemprego só faz aumentar. E não adianta dizer que a culpa é do partido anterior, porque o partido que é acusado de ser responsável pelas mazelas que existem no Brasil já saiu há 3 anos. Então isso não cola. O que o governo Bolsonaro está produzindo? 30% de corte na educação. 30% de corte na educação é uma vergonha. Alguns setores até 50%. 30% de corte na verba da Universidade Federal Fluminense. A pessoa tem que ser muito insensível, tem que ter muito pouca capacidade de escuta para poder concordar com um absurdo desse. Tirar 30% dos recursos da Universidade Federal Fluminense é inviabilizar a presença de centenas de jovens que frequentam aquela universidade. Outra coisa, uma falácia, dizer que a Universidade Federal Fluminense, uma das maiores universidades do Brasil, produz balbúrdia, uma universidade que produz conhecimento, pesquisa, que emprega 4.800 servidores, 3.500 professores, 70 mil alunos que são formados naquela universidade. Ou seja, as pessoas preferem gritar, espernear, não ouvir, porque a verdade é uma coisa que dói. Quando as pessoas ouvem a verdade e elas não têm condições efetivas de se contrapor, só cabe a elas gritar e espernear. Mas a verdade é que até as pessoas que têm o mínimo de sensibilidade e que votaram no Bolsonaro, que têm humildade, hoje elas estão reconhecendo que foi um equívoco. Tirar 30% dos recursos da UF impacta a economia da nossa cidade. Como que alguém pode ouvir um absurdo desse e dizer que concorda? Me explica. Tem servidores, tem pessoas que trabalham, que ajudam no desenvolvimento da economia da cidade de Niterói. Vocês imaginem, serão pessoas que serão mandadas embora, serão alunos que serão inviabilizados de se formar e pegar o seu diploma. Outro dia a universidade, parte do campus da UF, estava sem luz e os alunos sem aula. Como alguém
pode gritar, esbravejar e dizer que concorda com um absurdo desse. Ou tem que ser muito ignorante, ou tem que ter pouca capacidade de compreensão, ou pouca humildade. Então, o que a gente precisa fazer? Reconhecer que, infelizmente, votar em alguém que não participou de debate, que não apresentou um projeto no Brasil, para o Brasil, dá nisso. É só notícia ruim para o povo brasileiro. E agora, são 14 milhões de desempregados. É muita gente desempregada. E olha, todos os economistas estão dizendo, não há perspectiva de melhora. Sabe por quê? Porque essa balela de dizer que vai fazer a reforma da Previdência para melhorar as condições de trabalho é uma mentira. Eles fizeram a reforma trabalhista dizendo que ia melhorar. Vocês lembram disso? Vamos fazer a reforma trabalhista. A partir do momento que a reforma trabalhista se materializar, sabe o que vai acontecer? A gente vai gerar emprego. Eles foram lá, rasgaram a CLT, tiraram todos os direitos dos trabalhadores e, não satisfeitos, agora querem fazer a reforma da Previdência, botar o povo para trabalhar até os 80 anos de idade, não é? E com isso acham que vão recuperar a economia do Brasil. Não vão recuperar, vereador Betinho. Não vão. Sabe por que não vão? Para governar um país com as dimensões continentais do Brasil, com as dificuldades e contradições que nós temos, precisa ter capacidade política e de gestão, precisa ter projeto. Sabe o que ninguém está vendo? Independente de ser de direita ou de esquerda. Porque ninguém pode dizer que o prefeito de Nova York é de esquerda, né? É independente, vereador João Gustavo. Nós não estamos falando aqui de direita e de esquerda, de debate ideológico. Nós estamos falando do futuro do nosso povo. Há que se reconhecer. Há que se reconhecer. Hoje, o governo Bolsonaro está dando um show de incompetência e incapacidade de gestão. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão ter que reconhecer. Vereadora Verônica, apenas para concluir o nosso diálogo aqui, senhor presidente, eu queria colocar, Verônica, que com todas as dificuldades de verba para a área acadêmica do nosso país, o Brasil hoje é o 13º no ranking na formulação de pesquisa. Somando-se ao corte entre 30% e 50% de toda a verba acadêmica do nosso país, que eu concordo com a fala de Vossa Excelência, realmente é preocupante, porque a importância, quando eu falo do nosso mundinho aqui em Niterói, que é uma das maiores concentrações de meio universitário do nosso país, o corte dessas verbas, vereador Leonardo, para uma instituição como a UF, realmente ela é temerária. Apenas para concluir a minha fala, parabenizar mais uma vez a Giovana em reunir todas as pessoas ligadas ao desenvolvimento econômico do nosso município, traçando pautas, traçando planos, traçando destinos. Isso faz com que a gente olhe para frente, a gente consiga programar, lutar, batalhar muito, não só nessa casa, mas no governo, que Niterói teve a felicidade do governo Rodrigo ganhar todos esses prêmios, vereadores. Prêmio da Firjan, prêmio da Associação Comercial, parcerias com a Comunitas. Acho que é um município pujante na área cultural, na área esportiva, na área tributária, na área da mobilidade. Isso se deve, sim, ao governo Rodrigo e aquelas peças que ele colocou. E uma dessas peças fundamentais é a atual secretária de Fazenda, a Giovana Victor. Muito obrigado. Léo. Pela ordem, presidente. Com a pergunta, Leonor Jordano. Complementar aqui e comentar rapidamente, vou tentar ser mais rápido que os meus colegas aqui, esse debate que estavam fazendo aqui os vereadores antes. Esse corte nos recursos das universidades brasileiras é um absurdo e é indefensável. E eu fico olhando para o tipo de argumento que se usa. Ah, mas porque teve um grupo de jovens que fez uma festa e bebeu, e aí por causa disso eu vou cortar a verba da universidade brasileira, eu vou cortar a verba da pesquisa brasileira, eu vou cortar a verba da extensão brasileira,
Eu vou cortar a verba das pessoas se formarem para ter um futuro melhor. Eu fico olhando assim, a gente chegou num ponto muito baixo dos argumentos, sabe? Ao invés de você resolver o problema da festa, você quer acabar com a universidade. É algo, assim, bastante absurdo, sabe? Eu fico pensando o seguinte, vereador Casota, como tem gente que bebe muito no Réveillon, e eu já vi um bocado de gente bêbada no Réveillon, a gente acaba com o Réveillon. E isso eu estou falando de uma festa, porque no caso da universidade eu estou falando de coisa muito mais séria para o futuro de um povo. Eu fico imaginando qual é o futuro de um povo que não tem universidade. Qual é o futuro de uma nação que não faz pesquisa? Na era digital, a gente vai exportar, vereadores, um navio de banana para importar um laptop, para importar um programa de computador. Porque a gente não vai ter pesquisa própria, a gente não vai ter tecnologia própria. A gente não vai disputar com as nações do mundo na industrialização. A gente vai ser para sempre uma enorme fazenda. E é um absurdo que tenha gente que ache normal defender isso sob esses argumentos. Ou seja, eu quero que tenha mais recurso para a universidade brasileira. Quero que ele seja gasto cada vez melhor. Quero que cada vez mais gente estude. Quero que cada vez mais gente pesquise. Porque, afinal de contas, a pesquisa salva vidas. Eu fico olhando outro absurdo que é muito comentado por aí, que agora tem um pessoal que não acredita mais em vacina. Fecha a universidade e ninguém toma mais vacina, porque agora tem uns malucos aí, e são os mesmos malucos que defendem esse tipo de coisa, que acham que vacina faz mal à saúde, é uma teoria da conspiração. Para esse pessoal, faz todo sentido, porque os caras acreditam até que a Terra é plana. São os mesmos caras que acreditam que a Terra é plana. Os caras que acham que existe uma conspiração comunista que está prestes a acabar com as famílias brasileiras. Veja bem, o objetivo do Paulo Freire, dos grandes pensadores da pedagogia e da educação no Brasil e no mundo, porque para eles a teoria da conspiração é global, é transformar menino em menina e menina em menino. É fazer criança virar gay. Então esse pessoal que acha que não tem que tomar vacina, que a Terra é plana, que acha que o Olavo de Carvalho é filósofo, um cara que é astrólogo. Eu entendo as pessoas não gostarem de universidade, porque afinal de contas elas se formam intelectualmente pelas formulações do brilhante Olavo de Carvalho, que falava que a Pepsi tinha feto na Pepsi. É o nível intelectual. Eu não estou falando isso, quem quiser bota no Google aí, vai ver. O Olavo de Carvalho é um cara que defende que tem feto na Pepsi, que está vendendo ali na padaria da esquina. Então esse é o cara que é o ideólogo dessas tranqueiras todas. Aí eu fico olhando para isso e fico vendo a inteligência sendo derrotada. Então o sujeito pega um caso tópico de alguém que bebeu muito para acabar com o Réveillon, de alguém que bebeu muito na universidade para dizer que tem que cortar o dinheiro da universidade. São 70 mil estudantes. 70 mil estudantes. O futuro do Brasil depende de formar médico, professor de história, professor de geografia, professor de arquitetura, de formar gente que possa ser médico nesse país, de formar enfermeiro, ou não é isso? A gente está lidando ou não está lidando com o futuro do Brasil? Vamos cortar 30% então da universidade, inviabilizar a universidade brasileira e bater palma? Vamos achar bonito detonar com a inteligência nacional? Se não tem inteligência na universidade, tem aonde? No vídeo do Olavo de Carvalho, pô? É como que vai formar a juventude brasileira? Não é na universidade, não? É onde então? É no cursinho do Nando Moura, do YouTube, porra? É na escola que formou a Damares e o chanceler brasileiro? É lá que a gente vai... tem que trabalhar sim.
tem que trabalhar que nem burro, né? O povo brasileiro não pode ter profissões intelectualmente avançadas, não. Tem que trabalhar carregando pedra nas costas para americano. Vai bater continência para americano. No meu país eu quero ensino, pesquisa, qualidade de desenvolvimento nacional, tecnologia. Quem quiser carregar pedra para americano e plantar banana para americano pode defender isso. No meu país eu quero que tenha universidade. Eu quero que tenha qualidade no ensino. Eu quero que tenha investimento na pesquisa do meu país. Eu não quero que tenha reforma da Previdência para economizar R$1 trilhão. Sabe como que é a economia? Pega para ver, vai estudar número, porque não fecharam ainda a faculdade de matemática. O número da reforma da Previdência é assim, ó, é 900 bilhões de reais feitos em economia dos que ganham menos e 100 bilhões de reais feitos de economia sobre os que ganham mais. É um país onde você tem um regime de aposentadoria com 3 partes que financiam o regime: Estado, empregador e trabalhador. Sabe como é que vai ser no regime de capitalização? O Estado não precisa mais contribuir e o patrão não precisa mais contribuir. É o trabalhador que contribui para a própria aposentadoria dele. Muito bem, parabéns para você. Vamos ver como é que vai ser a capitalização de alguém que paga do próprio salário para se aposentar 40 anos depois, ganhando um salário mínimo, ganhando um salário mínimo e meio. Esse país eu não quero, com essa palhaçada de dizer porque tem exagero aqui e acolá, pegar pelo exagero para defender a destruição da inteligência, a destruição das coisas do Brasil. Tem que ter universidade no Brasil, sim. Tem que ter qualidade no ensino, sim. E nada justifica detonar, arrebentar, fechar a universidade brasileira. Porque isso significa não ligar para os 70 mil jovens que estão fazendo curso universitário no Brasil. Quem quiser que vá se formar com Olavo de Carvalho. Eu quero no meu país que tenha universidade gratuita, pública, porque assim são feitos os países desenvolvidos. Quem quiser morar num país sem universidade pode mudar para algum dos países periféricos que estão em guerra porque não tem universidade lá. Vai ver se é bom morar na Síria, vai ver se é bom morar em um país empobrecido, pauperizado da África, porque lá não tem universidade não. No meu país eu acho muito bom que tem. Então acho muito importante a gente defender o sensato, a inteligência. A educação pública é muito importante para o futuro de um país, porque não tem nenhum país que se tornou desenvolvido destruindo a sua própria educação. Se alguém me apresentar um exemplo de desenvolvimento de algum país que detonou sua própria educação, faz o favor de me apontar e aí eu venho aqui me corrigir. Enquanto não achar o exemplo, eu acho bom mesmo seguir investindo na universidade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Queria rapidamente dar a palavra ao vereador Beto Saad, registrar para o vereador Sandro Araújo. Requerimento 089/2019, audiência pública, autor Renatinho do PSOL. Requer a mesa diretora a realização de audiência pública versando sobre o tema de acessibilidade no transporte público municipal. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo número 184/2018, autor vereador Paulo Eduardo Gomes. Concede medalha honorífica ao professor Felisberto, honorífica professor Felisberto Carvalho, a professora Ana Paula de Melo. Vereador Emanuel Rocha para fazer a leitura da... Desculpe, vereador João Gustavo para fazer a leitura da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei número 0184/2018, vereador Paulo Eduardo, concede medalha honorífica à professora Felisberto Carvalho, à professora Ana Paula de Melo. Trata-se de exame de proposição contemplado no projeto de decreto legislativo em epígrafo. O projeto foi encaminhado para esta Comissão, Constituição e Justiça, proferido parecer do artigo 87 do Regimento Interno. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião realizada, aprovou o parecer do relator, vereador Rodrigo Fará, favorável ao projeto do decreto legislativo. Sala das Comissões, dia 8 de janeiro de 2019. Lido o parecer, senhor presidente. Queria
ratificar, eu já tinha falado do vereador Macedo, mas ratificar a presença do vereador Macedo. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto Legislativo 02/2019, autor Beto Saad. Concede medalha José Clemente Pereira ao doutor Joabes Manuel da Silva Sobrinho. O vereador João Gustavo vai fazer a leitura da parecer da Comissão de Justiça. Filma aí para poder mandar para ele. O número. Parecer da CCJ 14 de 2019, projeto de lei, decreto legislativo 2 de 2019, autor vereador Beto Saad, concede medalha José Clemente Pereira ao doutor Joebs Manuel da Silva Sobrinho. Relatório. Trata-se do exame da proposição contemplada no projeto de decreto legislativo em epílogo. O projeto foi encaminhado para esta Comissão de Constituição e Justiça, proferido o parecer, conforme artigo 87 do Regimento Interno, combinados com o artigo 4 da Resolução 1082, de 25 de maio de 81. Conclusão. A Comissão da Constituição e Justiça, em redação final, em reunião realizada, aprovou o parecer do relator, vereador Rodrigo Fará, favorável ao projeto do decreto legislativo. Sala das Comissões, 13 de março de 2019. Lido o parecer. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei legislativo, autor Ricardo Evangelista. Concede medalha ao escritor José Cândido de Carvalho a Antônia Silva de Albuquerque. Ao companheiro vereador João Gustavo para fazer a leitura do parecer da CCJ. Pô, tá bom pra caramba. Tu viu alguém reclamando lá no cemitério? Não, nenhum morto. Então pronto. Parecer da CCJ 19 de 2019. O projeto de decreto legislativo 3 de 2019, vereador Ricardo Evangelista, concede medalha ao escritor José Cândido de Carvalho, a senhora Antônia da Silva Albuquerque. Relator, vereador Rodrigo Fará, trata-se de exame de proposição contemplada no projeto de decreto legislativo em epígrafo lido na sessão. O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, proferir o parecer conforme artigo 87 do Regimento Interno. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião realizada, aprovou o relatório, o parecer do relator, vereador Rodrigo Fará, favorável ao decreto legislativo. Sala de Comissões, 19 de março de 2019, lido o parecer. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto decreto legislativo 005/2019, autor vereador Renatinho do PSOL. Concede medalha São Francisco de Assis a professora Ana Maria Barros Soares. Nobre vereador João Gustavo, fazer a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça.